Senhor presidente, nobres pares dessa casa, os nossos servidores, assessores, os nossos estagiários, a comunidade que nos presenteia aqui assistindo de forma pessoalmente, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, depois de uma semana curta, porém trabalhosa dessa Casa de Leis aqui. Senhor presidente, o Paraná ultrapassa o Rio Grande do Sul e vira a quarta maior economia do país. Estivemos na semana passada em Foz do Iguaçu com o governador Ratinho Júnior, onde tiveram a oportunidade de conversar com o nosso prefeito municipal Beto Luniti, assegurando das boas políticas públicas que serão implantadas aqui de 23 a 28, e inclusive publicamente no evento assumiu o compromisso com a reeleição dos prefeitos que estão na aliança do governador Ratinho Júnior. É muito importante saber que nós temos o apoio do governador para a reeleição do pré-candidato à reeleição Beto Luniti. Saber que é a segunda vez na história do Paraná que nós somos o quarto maior estado da nação brasileira do produto interno bruto, 487,93 bilhões. Isso é muito bacana. Esses resultados são possíveis porque os municípios também têm as suas contribuições. Toledo tem dado exemplo de contribuição para a economia local, regional, estadual e global. Se nós temos essa deferência do Estado alcançando esses números, isso mostra um pouco daquilo que nós produzimos aqui. E isso faz com que cada vez mais a necessidade de ter um prefeito que seja um gestor. Tanto que o nosso prefeito está em Curitiba, indo para Curitiba hoje, para receber o prêmio de gestor público do Paraná. Cada vez mais nós teremos que ter políticos na gestão e sim gestores com o orçamento público, e cada vez será menor. E vereadora Marli, nós vamos ter cada vez mais fazer com menos, ou produzir mais para fazer com que a sua receita municipal cresça, que seja pelo menos equivalente aos tamanhos dos problemas que nós também temos nos municípios. A tendência natural de que um crescimento populacional de um município faz com que os problemas também sejam outros. Os problemas que Toledo tinha na primeira eleição do nosso nobre presidente Bisonin, quando foi eleito a primeira vez, hoje os nossos problemas são outros. Com o passar do tempo, os problemas vão aumentando de acordo com a população, com o aumento da população também. E nesse momento eu queria fazer aqui um reconhecimento ao nosso secretário Diego Bonaldo, que vem contribuindo muito, muito para a gestão do prefeito Beto Luniti, que nós, no serviço de expensão municipal, agora nós tivemos um termo de cooperação assinado, um CIF, com a União e com os Estados. Saiba, o vereador Genivaldo de Jesus, nós temos hoje aqui em Toledo 26 empresas que esse termo de cooperação possa ajudar. E ele ajuda em pequenos serviços, e que poderá ser grande daqui a pouco, como também em grandes empresas que, por exemplo, quando você se estuda, nós tínhamos, quando nós pegamos a administração pública, nós tínhamos um médico veterinário que ajudava nessas empresas. Hoje nós temos 6 médicos veterinários. O que isso muda na prática? O que melhora no município? Por exemplo, o selo do SUSAF, que o queijo Flor da Terra, produzido aqui, bem pertinho no Bioparque, que agora está credenciado, foi muito importante a participação desse médico veterinário para que se garante esse selo e hoje o queijo Flor da Terra possa ser vendido para todo o estado do Paraná. Sabe o que isso muda de forma prática? E o nobre engenheiro Bisonin, que se puder contribuir também, pode me ajudar e fica à vontade. Por exemplo, o senhor sabia que na BRF, pela falta desse profissional, desse novo termo que foi assinado agora, um dia da sua produção teria que ser era parado, porque faltava profissional para auxiliar esse serviço. Significa que hoje a BRF, que corresponde a 31% do ICMS produzido no nosso município, portanto, a maior produtora de ICMS para o nosso município, a BRF, também será beneficiada com esse termo de cooperação.
a BRF também será beneficiada com essa cooperação. Então, quando nós percebemos com que o Estado nós temos um crescimento e hoje tornou-se a quarta economia do país, isso mostra a competência do governador Ratinho Júnior e de toda a sua equipe econômica, mas também dos seus municípios. Porque nós discutimos sempre tanto as políticas em Brasília, as políticas em Curitiba, quando, na verdade, essas políticas, Adriano, acontecem onde? No município, é aqui que, de fato, as políticas acontecem. E também é aqui que, de fato, temos os problemas da política e da falta das políticas públicas. É no município que tudo se resolve, que tudo se encaminha e que dá solução para que nós possamos ser grandes no país, grandes no nosso estado, grandes na nossa região, grandes no território. Por isso é importante a gestão que o prefeito Beto Luniti tem feito e está fazendo para o nosso município, que são coisas simples, desde a mudança de um site, que parece ser simples, mas que não era mudado, até a ser brindado com um termo de cooperação nesse sentido. Parece simples, mas quando o município ajuda a definir as produções daquelas que precisam desses agentes para fazer a autorização do CIF ou do SUSAF, isso mostra que esse é um governo que pensa com muita responsabilidade. Aí, quando eu vejo na questão do Diego Bonaldo, que essa parte está ligada na antiga Secretaria de Agricultura, aquele discurso que eu disse aqui aquela vez, que, de repente, nós estaríamos fazendo uma briga por uma plaquinha na porta, não importa a placa na porta. O que importa é a política pública de fato acontecer. Olha só, ele pegou com um veterinário, hoje temos 5 veterinários, fora os técnicos que foram contratados para poder ajudar nesse serviço. Então, isso mostra que esse governo tem direção, é uma direção muito certa, é uma direção que quer fazer com que esse município esteja onde ele deve estar na sua posição, no nosso ranking no estado, no território e na região, e de poder influenciar. Então, quando nós trazemos essas discussões de Toledo mais mobilidade, Toledo mais dignidade, Toledo que precisa avançar no aluno conectado, esse projeto que nós votamos em primeiro turno hoje, da questão dos quiosques, talvez estejam acontecendo má interpretação da funcionalidade real de que a gente promove isso. Promove cultura, nós promovemos turismo. Opinião míope, talvez, da minha parte aqui, mas quando nós olhamos aquele parque apenas para uma parcela da população usufruir daquilo que é tão belo, tão bonito, talvez é muito pequeno. Quando nós possibilitamos ou damos as possibilidades de ali termos quiosque, e mesmo que esses quiosques possam vir a vender, sim, bebidas alcoólicas, e aqui é uma contradição, quando nós permitimos a venda de bebida alcoólica naquele espaço, não significa que o município está autorizando o motorista a dirigir embriagado. São coisas totalmente diferentes. Nós estamos permitindo com que aquele espaço público tenha uma ocupação por aqueles que queiram tomar açaí, que queiram tomar uma água, queiram tomar um sorvete, e queiram também, sim, tomar sua cervejinha. Porque permitir com que venda isso lá não significa que permita com que ele beba e saia dirigindo. As regras de trânsito estão aqui para todo mundo respeitar. Então, assim, senhores vereadores, nobres pares dessa casa, senhor presidente, esse governo Beto Luniti tem direção, nós sabemos onde queremos chegar, e fazendo isso, transformando aquilo que é bom ainda melhor, fazendo políticas públicas e contribuindo para que o nosso orçamento possa cada vez mais ser maior, aplicar essas políticas públicas, e aí traz um problema bom para resolver aqui, Bisoninho. Qual que é o nosso problema hoje? Empregabilidade. Tá sobrando emprego. Enquanto o país está precisando de vagas de emprego, aqui o nosso problema é que tem vagas de emprego. Olha que problema bom para resolver, vereadora Marli. Se o país inteiro tivesse esse problema, a sobra de vagas. Então, muito obrigado, senhor presidente, em nome para essa casa, que nós temos toda uma boa semana.